Quando surge, família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Verdão que pagou uma grana para adquirir aí jogadores do México. A gente tem também dívida paga e Verdão aí liquida 50 milhões. Vamos falar sobre isso? Olha só, rapaziada. O Arthur está cada vez mais próximo, agora depende da CBF e o Verdão garante, entrando nos cofres, 220 milhões. Nossa, é muito pagamento, é muita coisa que vai e vem, mas a gente vai falar sobre isso. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo, meu irmão, então roda a vinheta. Salve, salve porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Tamo junto, rapaziada. Só assim a gente consegue crescer e para cima cada vez mais. Vamos junto nessa. Pessoal, iniciando aqui os nossos assuntos, aquele recado bem rápido para você assistir filmes, séries, jogos do Palmeiras, tudo da melhor qualidade é na Connect Plus. Vocês já conhecem, né? Connect Plus, você consegue assistir tudo isso sem fio na sua casa. O melhor de tudo, você tem uma qualidade top e um ótimo preço. A Connect Plus você encontra aqui embaixo, link no comentário fixado. Você faz o teste na hora, 24 horas e garante tudo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É o seguinte, pessoal, vamos começar então com pagamentos. Palmeiras consegue pagar, isso daí já foi no final de 2022, mas veio agora a info que o Palmeiras pagou aí, terminou de pagar o Wesley, o volante Wesley, lembra de 2012? Vaquinha, que fizeram, eu ajudei também, vou falar, hein, cada uma que eu me meto, por que eu não faço por esse time? Vou falar. Palmeiras então conseguiu pagar aí o Wesley e pagou para uma pessoa que acabou emprestando a grana pro Palmeiras na época. Palmeiras pagou, o jogador teria que custar no geral 20 milhões de reais e o Palmeiras terminou de pagar no final do ano 50 milhões. E negócio da China, hein? Quem é que consegue fazer um rendimento desse em menos de 10 anos, render aí 30 milhões? Ninguém, né? Palmeiras conseguiu aí enriquecer uma pessoa. Então é o seguinte, Palmeiras pagou o Wesley, jogador que não rendeu nada, pelo amor de Deus, só prejudicou o Palmeiras, mas futebol tem muito dessas, né? Às vezes o cara, ele coloca de um jeito uma contratação, coloca um jogador, almeja uma coisa e dá tudo errado. É o Wesley, é Lucas Lima, é gestão e um monte de jogador que deu errado, né? Mas uma dívida a menos, uma coisa jurídica que estava correndo e agora o Palmeiras está livre disso. O Wesley que encerrou sua carreira essa semana também. Vai com Deus, não aparece aqui na CEP nunca mais. É o seguinte, pessoal, notícia muito estranha, mas na notícia mesmo falava que o Palmeiras, é de praxe isso acontecer. Palmeiras pagou 2 milhões para o time Querétaro do México para ter direito a alguns jogadores. Então, alguns jogadores lá, o Palmeiras vai ter prioridades. É muito louco isso. Então, o próprio exemplo como usaram o Flaco Lopes, que é um jogador que o Palmeiras pagou 50 milhões de reais e já tinha adquirido, já pagou uma grana pro clube, pro Lanús, e eles acabaram liberando o jogador que meio que o Palmeiras escolheu. Então assim, o Palmeiras faz um investimento e lá na frente tem prioridade em alguns jogadores. Quer dizer, você paga o jogador, o Palmeiras está pagando para ter a prioridade. Se o cara quiser vender tal jogador, vamos supor, jogador X, Palmeiras pegou prioridade 4, um exemplo. 4 jogadores. Se quiser vender um deles, tem que consultar o Palmeiras primeiro. Você quer comprar? Eu vou vender. Então a prioridade é isso. É você ter uma chance no mercado. Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns jogadores já tiveram sido comprados dessa forma. Se não me engano, o Zé Rafael foi desse jeito. Que uma época que quiseram vender, aí a prioridade era do Palmeiras. O Palmeiras foi e comprou do Bahia. Porque o Palmeiras já tinha pago, investido essa grana antes, né? Eu acho que assim, deve ter menino bom lá, deve ter cara embaçado. O Palmeiras tá investindo no Querétaro do México. É difícil até de falar. Mas vamos aguardar para saber mais informações sobre o que o Palmeiras está investindo. Espero que não seja nenhum Flaco Lopes. Pelo amor de Deus, Verdão.
Pessoal, é o seguinte, o Palmeiras ele vai ter agora entrando nas contas do Verdão uma grana aí e bem interessante. É o seguinte, Palmeiras ele vendeu muitos jogadores e muitos jogadores são vendidos em parcelas, que é super normal no futebol. Difícil, você não vai vender um Endrick por 400 milhões de um dia para o outro e o cara pagar no cash. Não, isso não vai acontecer. Os caras sempre vão pedir parcelar, facilitar e tal. Não é que é Casas Bahia, isso daí não existe. O futebol é assim. Valor alto precisa ser parcelado. Beleza, eu entendo. E agora tá para entrar 220 milhões. Vamos lá? Real Madrid, Endrick, 194 milhões. Aí a gente tem o Bruno Henrique, mais 6 milhões. Gabriel Veron, pro Porto, mais 5 milhões. O Trabzon Sports, eu lembro desse daí, tava atrás de um monte de jogador do Palmeiras. Era o North Forest da época, tá? O Vitor Hugo, mais 4 milhões. Júnior Barranquilla, 3 milhões aí pelo Borja. O Antônio Carlos, zagueiro, lembra o Antônio Carlos? Que jogou em 2017, então, foi vendido pro City, mas aí, Orlando City, tá, gente? Desculpa, mas 2 milhões. O Portimonense, que aí foi o zagueiro Pedrão, que foi 2 milhões. E vai indo. Então, são jogadores que o Palmeiras parcelou aí nesse meio tempo, que acabaram rendendo uma grana, e isso daí vai pingando sempre. É interessante, porque é uma grana que o Palmeiras vai poder reutilizar para vendas, espero. Dinheiro de venda de jogador seja usado muito para isso, não só para pagar dívida, né? Então a gente vê aí uma boa grana que tá para entrar na CEP, rapaziada. Agora, pra gente finalizar, eu queria falar sobre o Arthur. Então, no vídeo da manhã eu já trouxe a info, o cara tá fechado, tem tudo isso. Fiz um vídeo curto também que já subi falando sobre isso. E agora o Palmeiras aguarda, então, a CBF, essa troca de documentos pro jogador ser anunciado amanhã. Pra segunda-feira ele já tá aí no esquema da Libertadores. Palmeiras já poder contar com o Arthur na Libertadores. Fato. Um adendo sobre o Arthur, o Palmeiras não consegue utilizar o jogador na Copa do Brasil. Então a gente já tem uma baixa aí para a Copa do Brasil. Se for o Arthur chegar, começar a comer a bola, a gente vai ficar bravo com isso. É um negócio da Copa do Brasil que me incomoda muito. Você usa o cara uma partida na primeira rodada do negócio, que não é nem aquelas fases interessantes, o cara não pode jogar por mais nenhum outro time. Acho que deveria ter um jeito do cara chegar nas quartas, o cara jogou, sabe, um método aí no contrato do campeonato que consegue fazer o cara lá na frente. Uma coisa justa, uma coisa clara, que não prejudique aí o campeonato. É claro, tipo, os caras caírem e você sai comprando os caras depois mais barato porque o cara caiu. Não faz sentido isso. O time A caiu e depois o time B lá na frente compra o jogador mais barato. Não, isso daí não pode acontecer, mas tem que ser caso a caso e ter uma regra justa. Onde, tipo, o time caiu na primeira fase, pode escrever lá na frente se você tiver lá na frente. Aí seria perfeito. A gente teria o Arthur jogando muito na Copa do Brasil. Mas infelizmente isso não vai acontecer. Então o Arthur, rapaziada, deve ser anunciado sexta-feira. Muito difícil não ser anunciado na sexta, pelo que a gente manja de bid, inscrição e tal. E garantindo isso, tanto que o jogador já nem está mais treinando pelo Bragantino. O técnico do Bragantino foi avisado sobre isso, ele ficou bravo, falou da forma que o Palmeiras negocia. Gente, o Palmeiras tem pressa. O Palmeiras não negocia assim, o Palmeiras tem pressa, o campeonato tá com a janela fechando, então precisa, o país, né, no futebol brasileiro, tá com a janela fechando, então precisa vender o jogo, precisa comprar o jogador, adquirir o quanto antes. Por isso esse acelero entre os dois times é super natural, é uma negociação, não é muito típica de acontecer, isso daí foi uma coisa além dessa forma. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, avante palestra sempre. Falou!